Sejam muito bem-vindos ao canal Aspectos. Agora com um novo formato, depois de um tempo sumido, eu estou de volta. E agora trazendo nesse formato, trocando uma ideia diretamente contigo sobre os temas religiosos, principalmente dentro das religiões de matriz africana. Abandonei a Umbanda? Essa é uma pergunta que algumas pessoas têm me feito e eu preciso passar um resumo da história para vocês. Eu conheci a Umbanda em 2015, após alguns incidentes acontecidos dentro da história minha e da minha esposa. Um dia eu entro em pormenores aqui e passamos por volta de 7, 8 anos dentro de um terreiro, foi onde a gente começou a aprender, principalmente eu. A minha esposa já vem da Umbanda desde criança. Eu fui criado dentro de uma religião cristã, a Testemunha de Jeová. Saí da religião com 18 anos e desde então não liguei muito para muita coisa. E depois que eu casei com a minha esposa, ela me comentou sobre a Umbanda, passamos por esse entreveiro em nossa vida e ela comentou sobre um terreiro ao qual ela ia porque um amigo de infância estava indo e ela queria conhecer o terreiro e fomos juntos. Na minha cabeça, Umbanda era que nem maçonaria, você precisava de convite para estar lá. E aí eu aproveitei isso como uma oportunidade para conhecer uma coisa diferente. Minha mãe sempre falou que esse tipo de coisa era coisa do diabo. Eu falei, agora que eu vou lá conhecer o Tinhoso. E não foi bem assim, né? Vocês sabem. Bom, passamos um bom tempo nesse terreiro. Ela ficou 8 anos, eu fiquei 7 anos lá. No meu 7º ano eu precisei dar uma parada, eu precisei colocar a cabeça no lugar. Eu me afastei durante um tempo. Precisava trabalhar, eu trabalhava de madrugada. E eu fiquei de fora durante 1 ano e pouquinho. E eu tive um problema quando eu quis voltar, tá? Para muitos aqui, eu acho que eu nunca comentei sobre isso. Eu sou eu me denomino como um ateu por questões de forma de pensamento, tá? Um dia eu entro um pouquinho melhor nesse assunto, mas eu não escondo isso de ninguém. Independente se eu estou praticando a Umbanda ou não, eu continuo sendo ateu. Para mim é muito mais prático eu entender não entender, né, propriamente dito, porque a gente acaba não entendendo, mas para mim é muito mais prático ter coisas mais próximas da gente do que um Deus criador de tudo, coisas do tipo, tá? Então, outros mundos, outras dimensões, para mim é um pouquinho mais palatável, para eu ter um entendimento de uma coisa mais próxima de mim. Quando eu fui voltar para esse terreiro ao qual eu estava, o pai da casa pediu para conversar comigo, fazer uma reunião para conversar sobre o meu ateísmo e coisas do tipo. Eu aguardo até hoje a mensagem dele para marcar essa reunião. Ela nunca foi marcada. E aí a mãe da casa, a mãe do santo, da casa ao qual a gente pertencia, ela se desligou e abriu a própria casa dela. E ela nos convidou para estar lá junto dela. Nós fomos. Ficamos 2 anos lá, trabalhando. Só que eu sempre tive um detalhe a qual nunca me foi respondido. O porquê a minha vida nesse ponto não mudava. E eu não conseguia entender isso. Você trabalha ali durante muito tempo várias saúdes, né? Sua saúde mental, sua saúde do corpo e assim por diante. Mas uma dessas saúdes minha sempre foi debilitada. E eles nunca conseguiram me dar uma resposta coerente. Eu sou uma pessoa que eu indago muito. Eu quero saber o porquê de tudo. Eu sou chato, cara. Eu não vou mentir para você falar que não, eu sou pacífico. Não, eu sou uma pessoa chata, porque eu quero entender. Mas não é na maldade de criticar o que está sendo me passado. Mas o sim porque sim, para mim não faz sentido nenhum. Então, a partir do momento que você tem um problema, aquele problema é sério, persistente, e te falam que você tem falta de fé,
é uma coisa a qual a minha cabeça explode, porque eu acredito que só da gente levantar de manhã e sair da cama já é a fé, né? Que a gente tem que ter, porque muitas vezes é difícil até levantar cedo e levantar realmente da cama, né? Bom, enfim, passamos 2 anos nessa casa com as perguntas sem resposta. Tivemos alguns problemas com pessoas, porque sempre o problema dentro de uma religião são pessoas. A gente sabe disso. Não foi questão de dogmas ou coisas do tipo, pois sempre foi negociado algumas coisas, certo? Eu sou uma pessoa que eu pratico e sigo esperando resultado. Porque se você não tem resultado daquilo que você pratica e segue, para que você está fazendo? Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Então, depois desses 2 anos, a gente teve uma briga bem intensa. Foi por um motivo banal. Na realidade, na hora que a gente viu, a gente estava dentro de uma briga e decidimos não estar mais fazendo parte desse terreiro, que era o da mãe, essa segunda casa, que seguia a doutrina da primeira. Saímos de lá e começamos a fazer os nossos estudos por conta durante um tempo. Até que apareceu uma oportunidade de uma outra casa, uma casa de candomblé, e a gente foi conhecer. Eles batem umbanda também lá, como eles falam que é o toque, né? Então, assim, é uma casa de candomblé que eles têm gira de umbanda uma vez por semana, porque o pai da casa, ele veio da umbanda, depois ele se fez um candomblé, mas ele tem como responsabilidade, que parte dele, de manter ali a gira de umbanda toda semana. E a gente começou a participar lá. E dentro desse monte de vai e volta e vira para cá, vira para lá e muda de casa e muda daquilo, eu passei esse tempo sem conseguir estar fazendo vídeo aqui pro canal. Perdi a inspiração durante um tempo. Sim, eu me decepcionei com muita coisa, por isso que eu até dei um tempo daqui do canal. Decepção pessoal, não tem nada a ver com o restante, mas aí eu começo a me questionar sobre tudo. Questiono sobre guia, questiono sobre orixá, questiono sobre isso tudo, sobre se realmente isso tudo acontece, não acontece, mas eu tenho experiências que eu passei que eu não consigo explicar e é o que me mantém dentro da ideia da doutrina da Umbanda até hoje, tá? Hoje eu faço parte desse terreiro como um agregado, não sou filho da casa, então a gente tem lá meio como um estudo, mas fazemos a nossa prática lá e conseguimos finalmente ter algumas respostas. Bom, esse aqui é um vídeo livre, um vídeo curto para a gente poder, só para eu poder passar os últimos acontecimentos e para falar que eu estou de volta no canal. O canal está sendo reerguido e a gente vai ter essa plataforma diferente agora. Nesse formato a gente bater um papo olho no olho e poder conversar sobre algumas coisas. Eu estou preparando alguns temas aqui bem polêmicos para a gente poder conversar e logo mais tem coisa nova chegando por aí. Muito obrigado pela sua... Vamos agora fazer o ritual da Santa Trindade do YouTube. Clique em inscrever-se, clique no like e clique no sino de notificações.